Aqui eu tenho um exemplo de arranjo. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Eu tenho um total de 5 algarismos, ou seja, o total de coisas que eu tenho para usar na hora de agrupar é 5. E quero formar números de 2 em 2. Então, eu tenho 5 coisas para serem agrupadas de 2 a 2. Jogo na fórmula de arranjo, né? 5 em cima, diferença embaixo. Isso vai dar 3 fatorial, desenvolvo, cancelo 20. É o mesmo exemplo que a gente já fez outras vezes. Então, eu vou ter 20 números de 2 algarismos que eu posso formar com esses aqui. Por que que isso é considerado um arranjo? Porque se eu escolher, por exemplo, os números 1 e 2, eu posso formar tanto o número 12, com 2 algarismos, como eu posso formar também o número 21. Isso são duas possibilidades. Quando acontece isso, eu estou trabalhando com arranjo. Ali eu tenho um exemplo de combinação. Quantas duplas podemos formar em uma turma de 10 alunos? Eu tenho um total de 10 alunos, por isso que aqui o meu total ficou 10, né? O númerozinho da fórmula. Estou combinando de 2 em 2 porque eu pedi para formar duplas. Coloquei na fórmula de combinação, 10 em cima, o 2 aqui embaixo na fórmula. Olha a diferença entre as duas fórmulas. A de arranjo é só o de cima e a diferença. Na de combinação vai aparecer também esse aqui. Diminuir, deu 8. Agora eu vou resolver o fatorial de 2, que dá 2. Desenvolvi o 10 até ficar 8 para cancelar. Deu 90 por 2, que é 45. Por que que isso é uma combinação? Vamos pegar um exemplo novamente para a gente entender o porquê que é combinação. Quando eu escolho, por exemplo, a dupla Joyce e Paula, isso é uma dupla. Se eu inverter, como eu fiz aqui, Paula e Joyce continua sendo a mesma dupla. Se eu for contar quantas duplas eu posso formar, Joyce e Paula, Paula e Joyce é a mesma dupla. Por isso que é uma combinação. Essa é a grande diferença de arranjo e combinação. Quando eu escolho um exemplo de arranjo, se eu inverter as posições dos elementos, eu transformo em outra coisa. Isso faz diferença. Isso gera uma coisa diferente. Isso gera um exemplo diferente. Se eu pego o exemplo 1 e 2, quando eu inverto a posição do 2 e 1, eu gero um outro exemplo. E eu contabilizo esse exemplo e esse também. Quando eu pego na combinação um exemplo, tipo Joyce e Paula, e eu inverto a posição, eu não gero um outro exemplo. Eu gero o mesmo exemplo porque isso não faz diferença. Então, eu não conto isso como uma dupla, isso como outra dupla. Isso é a mesma dupla. Por isso que acaba aparecendo esse número aqui embaixo para a gente acabar dividindo. Essa quantidade, né? Se eu fosse formar duplas diferentes, daria 90. Por que que dividiu por 2? Porque eu estou descontando essas duplas que são a mesma dupla e eu não posso contar duas vezes. Eu não posso contar Joyce e Paulo e Joyce como sendo duas duplas diferentes. Essa dupla é a mesma que essa, isso é uma dupla só escrita de outra forma. Essa é a diferença básica entre arranjo e combinação.